Fala galera, beleza? Marlone Santana, Rodrigo Seixas, André Comanche. Bom, nós somos aqui da Cerise Comics, tá? Uma empresa, são histórias em quadrinhos, montagem, poesia. E a gente aqui vem trazer, né, um dos nossos produtos mais importantes, né, um dos mais importantes aqui, que é o nosso querido Benoit Samurai Tango, produzido pelo grande Rodrigo Seixas, Rodrigo Fabuloso. A gente vai apresentar um pouco sobre o produto, mostrar ele para vocês, falar um pouco das curiosidades, né, de como é que foi construído, né? O Rodrigão aí vai trazer algumas coisas pra gente. Também o André vai falar um pouco, né, sobre aí a importância do Samurai Tango, né, na sua vida quadrinística ilustradora. Eu também tenho algumas contribuições, né, André? E aí, o que é que... Vocês estão vendo nas imagens que esse traço desse quadrinho tem uma fortíssima influência, não só em traço, como também em narrativa, do grandioso, genial, maravilhoso Frank Miller. Então a gente pode começar daí, as influências, as referências para criar um samurai que dança tango e resolve, digamos assim, casos no ar, na noite, em situações obscuras, essa atmosfera de filme B dos anos 70, dos anos 80. Conta aí um pouco, Rodrigo, sobre as referências, esse sarapatel de influências que você usou para o Samurai Tango. Bom, esse sarapatel de influências é exatamente a minha cabeça. A ideia básica do samurai no último capítulo, vocês vão observar, que eu falo que o samurai é a minha ode a Frank Miller. E eu não falo só da minha ode a Frank Miller sensível, é tudo que o Frank Miller fez. E quando eu comecei a ler ele com o Demolidor Homem Sem Medo, e aí fui descobrindo, depois Cavaleiro das Trevas, fui descobrindo o Demolidor, fui descobrindo toda a obra dele, a forma como ele escreve, a forma como ele pensa, principalmente a forma como ele raciocina o processo criativo. Mais do que ler as histórias de Frank Miller, eu gosto de ler Frank Miller falando sobre fazer história. É muito bom isso aí. E é legal a gente estar fazendo esse vídeo agora aqui, porque Miller está lançando agora a autobiografia dele, o Punch the Wall. E o livro é dividido em capítulos de lições. Ele começa os primeiros parágrafos dando lições sobre quadrinhos, e aí ele conta a história dele. A lição conta a história dele. E é uma leitura deliciosa, cara. São duas coisas que eu recomendo muito: esse livro novo do Frank Miller e o Eisner Miller, ele conversando com o Will Eisner. Tem algumas ferramentas que você utiliza, ferramentas de linguagem dos quadrinhos mesmo, assim, falando meio tecnicamente, mas dá para entender, que, por exemplo, o Frank Miller, ele usa... O cinema noir utiliza muito a narração em off. O que é a narração em off? É a voz que você ouve que não está vindo do personagem. Geralmente é o narrador ou o próprio personagem falando através do seu pensamento. Narrador-personagem. Isso, narrador-personagem. No quadrinho a gente faz isso através do recordatório, que são aqueles quadradinhos de texto que aparecem acima, mostrando o pensamento do personagem. E você utiliza muito o recordatório para dar esse clima psicológico, sempre desse personagem meio deturpado, perturbado, para mergulho nessa psique meio, digamos assim, angustiada desses personagens da noite. Fora, claro, a cinética dos personagens, né? A movimentação, que são, às vezes, o Frank Miller usa muito as distorções de proporção, as distorções anatômicas. O da silhueta, ele é o mestre da... Que era oscuro, né? Isso, o mestre da silhueta ali total. Ele é um cara que pegou a ideia. É isso mesmo. Aí você pessoal tá falando, a Miller não foi o primeiro aluno, não foi o primeiro. Teatro de sombra japonês. Pronto, lá, fechou. Teatro de sombra. E a grande coisa do aquela série, como ele conseguiu fazer isso de uma forma muito cinética. E criar um produto autoral, né? Exato. Um traço autoral. Sempre era a preocupação dele. Então, quando eu cresci lendo esse cara, quando eu cresci lendo um cara desse, então a minha preocupação sempre foi em, por exemplo, você vai ver no meu traço, você vai ver a pessoa, e você faz mangá, você vai né? Aí, de certa forma, faço porque tá lá. Frank Miller, você imita o Frank Miller? Não, mas a forma como ele pensa quadrinho é o que me faz, é o que me fez querer ser quadrinista. A ideia da narrativa em off. E tem um momento exato disso, que é a narrativa do Homem Sem Medo número 2, na qual Matt Murdock está na faculdade e Frank Miller faz uma narrativa de Matt Murdock pensando, escutando sons do lado de fora, e ele
culmina num desenho de página inteira do John Romita Jr. lindo, do Matt Murdock dando um salto na lua, a lua de fundo, ele na frente. Aí eu olhei aquilo e falei, caramba, isso é diferente. Tem outra coisa que Frank Miller, e você também utiliza muito, que é o capricho na composição, às vezes, né? De você fazer um desenho icônico. Aquela coisa daqueles traços que parecem que são colocados milimetricamente para formar uma harmonia ali. Mas sobre esse recordatório, antes que a gente vá para outro assunto, eu queria que você dissesse mais ou menos como foi mergulhar e criar a psicologia do samurai tango mesmo. Deixando o Frank Miller um pouco de lado, indo para o samurai. O que é o samurai? Por que essa densidade psicológica? O que constituiu esse personagem? Vamos nessa. Aí saindo de Miller, indo para o que ele trouxe para mim, que foi o universo da literatura noir. Dashiell Hammett, o Richard Stark, que é o grande escritor hardboilder, que a queima-roupa, o troco. Então, eu queria condensar todo esse universo dos narradores de histórias policiais. Tudo isso misturado com uma coisa curiosa que estava acontecendo comigo na época. Eu estava descobrindo ao mesmo tempo a literatura noir, estava descobrindo os seus milhares de autores, estava descobrindo o tango, que estava passando um especial de tango na TV a cabo, 2 festivais passando, e um canal estava passando um festival de tango e outro festival de tem tudo a ver. E isso na parte temática. Na parte técnica, eu tinha acabado de adquirir uma mesa digitalizadora de 100 pontos da gente com caneta pilha. E um ponto muito importante, galera, a gente tá falando isso, mas você vem produzindo o Serigi Samurai desde que? 2007, né? Uma das suas primeiras publicações, né, que foi a partir da revista Oi, né, foi em 2013, né? Então, quando ele fala isso, a minha primeira mesa digitalizadora, eu tô falando de quase 20 anos atrás. Era uma ferramenta cara, difícil, né? Isso já falando de outro mestre e outra influência, porque quando eu comprei a mesa, os blogs estavam fervendo. Ou seja, quem é que estava surgindo? Os gêmeos já devem estar surgindo, mas eles estavam descobrindo a internet. Rafael Grampar. Os gêmeos vão explicar. Gabriel Moon e Fábio Bar. Gabriel Bar é o contrário, né? Isso. Que são autores brasileiros de muito renome internacional na área dos quadrinhos, né? Eles que trouxeram o Rafael Grampar nessa brincadeira. O blog do Grampar, o blog do astronauta Beruti, do Danilo Beruti, que eu tava tentando fazer esse ensinamento do Beruti. Tem a ver aqui, viu? Tem, pô. Porque a influência do Danilo Beruti. Se o Danilo Beruti estiver vendo... Beruti estava fazendo o Necronauta. E ele dando a aula que era a seguinte: não faça histórias curtas, porque aí você vai ficar satisfeito com o autor. Isso aí é coisa do aula 1 de escrita, de desenho. Cara, não comece com uma saga de 7 livros. Faça um conto. Exato. Um quadrinho de 20 páginas, 12 páginas. É uma historinha fechada, né? Dito isso, eu sempre reprovo nesse quesito. Eu sigo. Eu comecei com o Samurai. A primeira coisa a aparecer foi literalmente o desenho da capa. Esse desenho da capa foi a primeira coisa que eu fiz. Eu fiz um desenho desse cara, um desenho puro. Um desenho puro numa folha dura de caderno. E eu fiz esse desenho do cara no movimento meio de tango assim, e fiz essa roupa, só que eu não tinha pensado na cor. Só fiz o desenho. Aí depois eu fiz uma capa de silhueta, que tá aí dentro, é uma cena da luta no beco, na qual ele tá saltando. Fiz aquele desenho, foi esses 2 desenhos que eu fiz. E aí eu joguei para começar a estudar pintura digital. Legal. E na hora de fazer a pintura digital, eu botei essas cores. Porque na porno chanchada, né? Aquela coisa, né? Rio de Janeiro, tudo muito colorido, neon pra caramba e tal. E eu fui botando isso e foi concatenando. Não era uma história que era pra ser uma cena de ação, uma desculpa para fazer uma cena de ação. Massa. Para treinar desenho. Agora, só que você falhou miseravelmente. Porque o que acontece? Em 2012, aqui em Aracaju, eu fui, 2012, 2013, né? Eu fui para o lançamento da revista Oia, que tinha a primeira história do Samurai sendo lançada. Eu já desenhava, eu fazia uma tirinha chamada Comboio Cômico no Blogspot na época. E eu, inspirado pelo André Damer. Um tema que a gente pode trazer aqui, hein? A produção da André Comante do Velho Testamento. Exato. E aí,
Eu louco pra produzir quadrinhos, só que eu não sabia. Um bom artista pra gente redescobrir. E aí eu vi o banner desse lançamento na rede social, no Facebook na época, eu disse, caramba, vai ter um lançamento de quadrinho aqui em Aracaju. Nunca tinha visto isso na minha vida. Então eu fui, o quadrinho não era uma coisa tão falada, né? Até hoje, mas hoje está melhor. E eu chego lá, compro a revista, conheço ele, tiro foto e tal. Sentei lá mesmo e comecei a ler lá mesmo. E aí eu fui testar para ver se, poxa, eu tava lendo Sandman, tava lendo Marvel, tava lendo Batman Cavaleiro das Trevas, tava lendo o panteão sagrado dos quadrinhos, etc. E eu queria ver se eu encontrava ali uma reverberação dessas minhas leituras. E, porra, eu amei. Assim, o Rodrigo fala que foi um pretexto para fazer uma sequência de cenas de luta. Tem isso, só que o texto também é muito bom. Então por isso que eu digo que ele falhou, porque ele não conseguiu fazer só cenas de luta. Ele realmente conseguiu fazer um personagem que é totalmente disruptivo, um samurai que dança tango no seu proceder ali das lutas, mas ao mesmo tempo tem uma profundidade psicológica e o texto traz uma qualidade literária e poética que casa com a arte de maneira muito orgânica. E aquilo me pegou. Disse, caraca, o cara realmente escreve bem. Porra, não é só desenho, o cara escreve bem, desenha muito bem. Porque também o traço de forma de influência mira, papapá, outras influências. Só que, mano, não tem jeito. O traço de Rodrigo, você vê de longe, é Rodrigo. Ele não consegue fazer um desenho que fuja do traço dele. A gente não consegue. Sempre que eu estou fazendo um desenho, uma revista nova, eu falo, aqui sou eu brincando disso, aqui sou eu brincando daquilo. Mas é sempre ele brincando dele. E é um ponto muito legal, galera, que mais ou menos que eu vou explicar o Boêmio é a segunda parte do Samurai. É isso. Qual é o nome da primeira? Rosa de Outubro. Rosa de Outono. E a segunda é o Boêmio, que foi lançado em 2015, né? Isso. Então, aí em 2015 ele lança, né, o Boêmio, que esse foi o que eu tive nos contatos, iniciativa, que eu falo da hora. Aqui, aí eu caramba, dá aquele impacto. Né? E depois ele lança um formato. A gente vai lançar um vídeo sobre a revista, a gente vai trazer isso, para um pouco sobre a importância dessa revista para cada produção, né, do quadrinho de Sergipe. E depois a gente aqui com a Cereji Comics, né, relança os dois primeiros e numa compilado, né? Só que aí a necessidade de fazer um terceiro, né? Que a gente sempre cobrava, Rodrigo, falta terminar a história do Samurai, né? E aí a gente lança que seria a última dança, que não é a última dança, porque ele não botou o nome a última dança. Todo mundo, não, o nome é a última dança, mas ele botou qual nome? A última lágrima. Não, antes dessa tem cadê? O nome dele, eu mesmo esqueci o nome. Gosto Estranho. Meu Deus, eu esqueci o nome. Que até é uma homenagem, né? E é uma puta de uma história deles. Fantástico. Uma curiosidade. Em traço é o melhor, assim. Uma curiosidade, eles estavam me enjoando bastante na época pra eu fazer, eu não queria. Bora fazer, não, cara, fazer outras coisas. E aí estavam me enjoando, eu criei o esboço em um dia. A história que tá aí na revista, eu criei toda ela em um dia. Eu comecei 7 horas da manhã, deu 10 da noite, ela estava pronta. Aí depois eu comecei a desenhar. Mas o grosso, né? Os thumbnails, todos foram prontos em um dia. Isso, e o legal, né, da gente fez justamente um compilado, que foi justamente uma trajetória da produção do Rodrigo, né, durante esses 2007, então fazem muito mais, quase 20 anos, né, de produção, e aí ter um produto assim, né, é realmente relevante, né, para a nossa produção de quadrinhos, e também, né, para consolidar ainda mais a produção de Rodrigo, né, no quadrinho nacional. O cara já participou do FIC, né, já foi do FIC, já às vezes tem uma forte influência aqui na nossa produção, né? Então é importante muito falar do quadrinho de Noir Samurai Tango, porque justamente ele brinca com essas referências. Eu tenho que trabalhar com essa ideia de pegar um uniforme, criar uma coisa nova e
Se não fosse o samurai, a gente não tava aqui. Sim, verdade. Né? Verdade. Então é importante falar sobre ele, né? Um livro que você encontra lá no nosso site, lá na site www.cerejicomics.com.br. Velho, na moral, olha isso aqui. Olha a produção, olha o nível gráfico, não só da arte, mas da edição em si. O livro está muito bem feito. É muito gostoso de fazer, muito de ler, quer dizer, né? De você ter na sua coleção. É que eu não tenho, não. Você pode pedir autografado também, né? E, como o Marlon falou, o incrível desse trabalho, além do personagem, que é totalmente maluco, disruptivo, totalmente doidão, além dessa sarapatel de referências da cultura pop, antigas e modernas, tem muito Tarantino aqui também, a gente não falou, tem muita coisa muito tarantinense, né? Tarantino. Cinema de Kung Fu. Pode não parecer, mas tem muito. O pessoal acaba. Eu mesmo acabo esquecendo de citar bastante. Tem muito Kevin Smith. Sim, Aí, tem o Kevin Smith, que é um. Tem Alcione. Era isso que eu queria falar, tá? Mas para a gente terminar, tem Alcione. Tem muito quadrinho brasileiro. E tem Nelson Gonçalves. Tem toda uma questão aí com ele, que é inspirado em Nelson Gonçalves. Porque começa no Rosa de Outubro, é só o samurai, é só aquele laboratório de ideias e tal, para trabalhar. Ou seja, depois você vai explorar o Rosa de Outubro, é isso. Rosa de Outubro é um exercício de estilo. Isso. Sim. Seja texto, seja desenho. Aí, no Boêmio, eu sinto a necessidade, aula aprendida com Mike Mignola, de expandir o universo sem mostrar aquele universo. Sim. Só com citações, com uma pessoa e tal. E aí eu sigo isso quase 10 anos depois, com Gosto Estranho, e eu fecho. Com a Última Lágrima. A Última Lágrima eu fecho voltando pro começo, né? E a Última Lágrima tem até uma curiosidade, né? Uma história mais poética. E foi uma cobrança editorial, tá? Foi. E a Última Lágrima parece, aí eu vou. Aí eu sou hard nerd agora. De quadrinhos. A Última Lágrima parece com o capítulo posterior de Moonshadow. Sim! Você pensou nisso? É Moonshadow Lápis, né? Porque eu tenho um Moonshadow, é um quadrinho de J.M. de Matheus. E Moonshadow é uma obra-prima, né? Anos depois ele fez só um capítulo para sair no compilado. É um capítulo como se fosse uma história ilustrada, poética. O Rodrigo fez a mesma coisa. Eu não tinha lido isso não, mas você tinha pensado nisso não. Mas ele fez. É muito lindo. Só mostrar o traço aqui, Não. Foi legal. Porém, depois de Pratimira, meu escritor de quadrinhos favorito é o Guimarães. Foi uma brincadeira, foi uma cobrança editorial, né? Eu tinha visto a imagem, que era um casal, né? Conversando tanto. Eu falei, seria massa fazer uma história. Né? E ele não queria mais fazer samurai. Não, vamos fazer outra coisa. Rapaz, vamos fazer uma paradinha do samurai para fechar, ter uma história nova no compilado. Né? Que é uma das coisas que a gente sempre gosta, né? Vai compilar para trazer coisas novas e tal. E eu pensei que ele ia me entregar algo, né? Mas Rodrigo nunca entrega algo qualquer. Mais ou menos. Né? Ele sempre entrega em alto nível. Né? Então ficou muito legal. O Denoar Samurai Tango Definitivo é um dos produtos que tem mais orgulho. Com certeza. Aqui na CDG, porque justamente como a gente falou lá ali no começo, foi o que fundamentou a gente. Né? Talvez a produção maior aí do Rodrigo, ele tem muitas ideias que ele vai colocar, vai fazer mais, ele vai perceber e discutir mais. É a grande obra dele, por enquanto. Exato. E, como ele estava falando, você pode encontrar lá no nosso site. Ele falou o quê? Baratão. R$40. Tá dando promoção, só quem tá vendo esse vídeo. R$40 são 2 revistas finadas pra mim. Isso é legal. E você pega um autor amadurecendo. Isso é muito legal. O traço vai mudando um pouco, mas meio que fazendo uma ficha técnica aqui, porque 112 páginas, papel pólen, papel pólen 80 capa calculada, né? Então é um produto incrível e essa é uma nova série que a gente está lançando aqui no canal da CDG Comics. Siga, comente, curta, compartilhe e segue aí. Não acontece não. Segue aí porque a gente pretende fazer nos próximos um programão desse sobre o nosso personagem maravilhoso aqui.
do Serigi, né? A camisa que marcou aqui, ó. Serigi. Vai ser caber em 20 minutos. Muito foda também. Também, ó, tem o personagem do Saúl, ele aqui, ó. Faremos aqui, depois nosso- do Saúl e de vários outros livros que tem. Por enquanto, da nossa autoria, depois os próximos autores, a gente tem muito a falar ainda. E é isso. Segue o quadrinhos seja quanto, né? Claro, aqui é quadrinhos Sergipano na veia. Curte, compartilha, segue, comenta e é nóis. É isso. Valeu, galera. Até a próxima. Até a próxima.